Bora lá, pessoal, resolver essa questão aqui do Enem 2021, uma questão bem rapidinha, tá? E bastante pontual, tá? Falando sobre biocombustíveis. Então, aqui tá pedindo que você saiba identificar o biocombustível a que se refere no texto. Então, a gente tem que dar uma olhada aqui no nosso texto de apoio, né? Que tá falando sobre o aumento da população de suínos, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos, tá, gente? Então tá falando o quê? Pensa só, uma grande população de suínos, né, vai gerar bastante dejeto. O que são os dejetos, gente? Fezes, cocôzinho de porco, tá? Então, pode parecer um detalhe, mas na agroindústria, na produção de proteína animal, isso é muito significativo. É um grande rejeito, é uma quantidade muito grande para ser despejada no esgoto convencional, tá? Inclusive aqui nesse caso, né, dos suínos, ó, tá até falando que é 200 vezes mais poluentes, tá? Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos são preservados. Por quê? Querendo ou não, o esgoto ele sempre vai parar em um local de água, né? Ou num rio, geralmente, certo? Então, mesmo que seja tratado, que muitas vezes não é, ainda assim pode existir ali um problema, inclusive pode até levar a uma eutrofização. Afinal, vocês já devem saber disso, né? É bem comum que se use fezes de alguns animais como adubo, porque é rico em nutrientes, tá? Por exemplo, a indústria, o setor, né, que produz galinhas e ovos, utiliza, né, esse rejeito como adubo, como fertilizante, tá? Fertilizante natural. Então, o que o Enem quer que você saiba identificar aqui, gente? Que a gente pega um rejeito, que é um resto, que é poluente, e dá um uso para ele. Ou seja, diminui o impacto ambiental. O ideal seria que esses locais, né, que produzem, que criam ali os suínos, né, eles utilizem esses resíduos para produzir a própria energia do local, da granja ali, enfim, da fazenda, da indústria, agroindústria, onde aquilo está sendo formado. Isso é o cenário ideal. Isso é ser mais sustentável, diminui muito, né, a poluição, a contaminação atmosférica, hídrica. Beleza. Tirando isso, o que é o grande ponto aqui pra gente resolver, tá? Saber identificar, gente. Quando a gente tá falando, assim, de excretas de animais, né? A gente tá falando de biogás, tá? Você precisa saber disso. Por quê? O biogás, ele é produzido através da decomposição anaeróbia de matéria orgânica. Então, gente, isso aqui é a grande sacada, tá? O biocombustível que pode ser produzido a partir da matéria orgânica, tá? Aqui nesse caso é o biogás, tá? Então, esse tipo de dejeto ele vai ser fermentado, né, numa condição anaeróbia, né, obviamente, e vai produzir um gás. O que tem no biogás? Muito CO2,
tá? E também bastante metano, que é o CH4, tá? Então é basicamente isso, é um conjunto dos dois. Por isso que não é só metano, tá? Também não é metanol, nem o butano, né? Enfim, não é o que nós chamamos de biodiesel, tá? E nem o etanol, que é a partir da cana de açúcar, tá? Que é outro processo. Aqui a gente tem essa junção aqui, por isso que é chamado de biogás. A alternativa B.